Olá pessoal, estamos chegando com uma entrevista exclusiva. Agora a gente vai abordar esse assunto que foi notícia no final de semana, envolvendo aí o MC Cabelinho, a Bela Campos e também uma estudante de direito mineira que, enfim, acabou revelando detalhes de uma história extremamente polêmica por conta desse envolvimento que teria acontecido num hotel em Belo Horizonte, né? Então a gente agora vai trazer detalhes, uma entrevista exclusiva, em primeira mão, que eu acredito que vai poder esclarecer de forma jornalística, sobretudo, no meu papel de jornalista aqui. É entender os detalhes dos fatos, trazer a versão para vocês e justamente em cima disso a gente poder tirar conclusões e entender melhor o caso. Então agora há pouco eu estava em conversa, né, em todo o processo de apuração, a gente viu que ainda o MC Cabelinho e a própria Bela Campos ainda não se manifestaram, mas a gente quer sim falar com todos os envolvidos, com as pessoas nesse caso, afinal de contas, é uma situação muito delicada, né, é algo que realmente vai chamar aí a atenção de norte a sul do Brasil, porque a gente está falando de um grande nome da música, de uma outra atriz que é muito comentada por conta dos seus trabalhos na TV. E aí, estou aqui recebendo. Como você está, Duda? Tudo bom? E aí, tudo bem? Tô Ô, assustada com tudo que tá acontecendo. Ai, meu Deus, vou deixar sem filtro mesmo. Tô assustada com tudo que tá acontecendo, mas é isso aí, né? Vou fazer o quê? Agora já começou a cagada, agora termina, né? Duda, me conta uma coisa. A gente estava conversando agora há pouco, eu achei bem importante é, a gente esclarecer algumas questões, alguns pontos aqui, até porque desde o momento que você veio para a rede social, você explicou que de fato não é algo que aconteceu pela primeira vez. Você já conhecia o MC Cabelinho, como você Sim, cita o Vitor. sim, o Vitor, já conheci ele. Eu conheci o trabalho dele em 2016, mas que eu conheci ele pessoalmente foi em 2018. E aí vocês se conheceram como? Qual foi o primeiro? Como foi que vocês se conheceram? Ele respondeu, foi a primeira vez que ele veio aqui para BH, foi numa festa no Mineirão. E aí ele respondeu meu story, eu fiquei louca, né? Porque, enfim, tem um quadro dele aqui no negócio, tem. Ai, vocês devem estar vendo. Eu sou fã da Virgínia, alô Virgínia. Tem um negócio aqui, então assim, eu sempre fui fã dele. E aí, Vocês e chegaram aí a eu, ficar nesse primeiro contato, a sim, a primeira vez gente que vocês se chegou a viram? ficar. Foi nessa festa no Mineirão, a produção dele, o produtor dele, mais específico, não vou ficar citando o nome, porque né, vai que dá processo. Mas o produtor dele me chamou no WhatsApp e me levou até uma van que estava parada lá no Mineirão. E aí eu entrei na van, fiquei com ele e aí a gente continuou junto. Na hora de ir pro palco, eu fui pro palco de mão dada com ele, uma corrente Ah, de segurança. Qualquer um que tava lá pode afirmar isso. E aí fiquei no palco, depois mesma coisa, correndo de segurança para voltar pro camarim. E fiquei com ele até dar o horário dele voltar pro Rio de Janeiro, que ele já tinha o voo marcado. desse tempo, do primeiro encontro até o relato do último final de semana, vocês mantiveram contato, então foram cerca de 5 anos de contato, é isso? Não, em 2020, ele foi a última vez que eu tinha falado com ele, em rede social, porque ele começou a namorar a Esther, que foi a outra namorada dele. E pandemia também, então ele não veio pra cá e eu também não procurei, afinal de contas ele estava namorando. E aí eu vi ele em outubro do ano passado, num show. Eu tava no palco, fui pro camarim, vi ele, ele comentou, brincou comigo como é que eu tava, etc, que eu tava fazendo evento agora, essas coisas. E aí eu vi ele de novo em março, que foi meu aniversário, e a produção dele me impediu de ver ele, mais especificamente aquele produtor da primeira vez que me levou para conhecer ele. Ele me impediu, mesmo eu sendo da produção do evento, entendeu? Mesmo eu sendo da produção do evento, ele falou: você não vai ficar no palco porque você afeta ele. E eu fui expulsa do palco, chorei Ma- atrás do palco. Mas com qual justificativa? Ele falou que se eu não saísse do palco, ele não ia fazer o show.
E eu não podia prejudicar a produtora que eu faço parte. O cachê dele é caro pra caralho, é 150 mil de cachê, 200 mil se você não tiver contato, se não tiver desconto, entendeu? Então eu saí do palco Isso foi e quando em, exatamente? Que data, você lembra? em março. De que ano? Agora, foi no meu Ah, em aniversário março desse agora? ano. Tá, Sim, é isso ele que eu fiquei aí vendo. mandou eu me retirar do palco e eu saí, né? Chorei pra caramba, quase vomitei atrás do palco, eu tava muito nervosa. É, quando ele entrou, eu tava do lado da escada que tem acesso ao palco e a galera filmou e dava claramente pra ver. Ele passou, eu tava chorando e aí quando ele ficou do meu lado, eu virei assim de lado, porque eu não tava conseguindo, tipo, olhar, tá ligado? Porque eu não tava acreditando que ele tinha deixado isso acontecesse. Porque, pô, se eu vi ele em outubro e tava tudo bem, no camarim, eu tirei foto com ele, ele brincou comigo. Por que que em março eu não podia estar no palco do evento que eu tava fazendo? Tá O que eu ligado? quero entender é o seguinte: você interpreta que tem alguma relação pelo fato de ele estar com a Bela Campos, porque ele, na época eles estavam juntos já e fazendo a novela. Estavam juntos. Não sei, eu não faço a mínima ideia, gente. Porque, igual eu falei com o produtor dele no dia, eu falei, cara, eu tô aqui como produção. E peguei e mostrei o meu crachá. Falei, eu tô aqui como produção, aqui ó, produção. Eu não tô aqui como qualquer outra coisa que você lembre, fulano, que eu não vou falar o nome dele. E eu tava de rádio também, enfim. Mas eu peguei, saí do palco, chorei, demorei uns 20 minutos para aparecer de novo. E aí também quando eu apareci naquele vão que fica o palco e o público, né, que fica os bombeiros, e eu fiquei lá, Sim. porque novamente eu estava fazendo o evento e eu fiquei lá. Ele ficou o tempo todo desviando o olhar para mim. O produtor dele ficou puto que eu tava ali. E ele ia para um lado, eu ia para o mesmo lado. Ele ia para o outro, eu ia do outro também. Porque eu tava indignada com aquela situação. Tá ligado? Tá. Naquele momento, ele tirou o meu direito de ser fã. Porque eu não tinha mais nada com ele. Já tinha 3 anos que eu não ficava com ele. Vocês não tinham ficado, eu entendo o que você está dizendo é que ali você só estava como fã e como alguém que estava trabalhando na organização do evento. Eu até gostaria de entender que, só um detalhe, eu tenho duas perguntas em relação a esse momento. Quando você vai trabalhar na produção do evento, você está ciente que ele é atração. De alguma forma, você se esforçou para estar ali como produção justamente por ser ele ou não? Não, eu faço isso todo evento. A gente faz 4, 5 eventos por ano. É o meu trabalho, tá ligado? Perfeito. Outra Não me pergunta. esforço. Eu quero É, ver um show do cara, eu vou lá no palco, vou lá e depois saio. Entendo. Agora, uma outra questão. Antes desse período, vocês ficaram sem se relacionar, né? De manter qualquer tipo de relação física. Vocês se falaram antes do intervalo, vocês mantinham contato pelo WhatsApp. Havia algum tipo de combinado, acordo, vocês conversavam? Ou seja, né, nesse meio tempo, enquanto a relação de vocês ainda existia, anterior a esse intervalo, no período que ele estava namorando, tinha algum combinado, algum acordo entre vocês? Quando eu comecei a ficar com ele, ele me fez prometer que eu não ia ficar com nenhum amigo dele, famoso. E eu falei com ele que ele não ia ficar com ninguém aqui de Belo Horizonte, que se eu descobrisse que ele tinha ficado com alguém, eu ia falar, tá ligado? Só que eu nunca cheguei a falar. E eu sei de várias pessoas que ele ficou aqui. Então vocês Porque tinham um era. combinado e ele acabou não cumprindo esse combinado. Na verdade, fui eu que não cumpri primeiro. Mas ele também não. Tipo assim, na verdade, eu não sei quem que não cumpriu. Nenhum dos dois cumpriu. Eu fiquei com um amigo dele, que nem sabia que era amigo, mas enfim, cantor também. E ele Famoso, ficou foi com uma várias. pessoa famosa. Era uma outra pessoa famosa. Sim. E ele ficou com meninas aqui de BH que eu tava em festa, em rolê, e as mulheres me falavam, ó, olha aqui o cabelinho me mandando mensagem. E mostrava o telefone com o direct, e eu ficava bolada. Não tem outra E palavra. aí chegou um momento dessa relação, então a gente pula para o intervalo quando ele começa a namorar.
e aí vocês ficam sem se falar. Tem o mês de março, que é quando você é impedida de ficar ali próximo do palco, mas a gente agora está no mês de agosto, e aí no último final de semana, quando a gente tem uns relatos ali desse encontro, teria acontecido em que dia exato da semana? O encontro com ele É. foi sábado. Foi sábado? Sexta. Não, não foi sexta não, gente. Eu tô até perdida no tempo aqui. Foi sábado, foi sábado. Foi na madrugada de sábado que ele teve um show aqui, Festival Sarará. E aí depois ele foi encontrar com o MC daqui. E aí 2 horas da manhã foi quando ele me mandou mensagem respondendo o que eu tinha falado. Que eu tinha respondido o story. Ele me mandou mensagem e falou onde é que ele tava, mandou a localização e falou pra eu ir. Perfeito. Essa conversa foi por WhatsApp ou foi pelo Instagram, pelo direct? Foi pelo Instagram. Só que quando eu cheguei lá no hotel, a primeira coisa que ele fez foi tomar o meu celular e apagar. Fez eu pegar todas as minhas conversas no WhatsApp. Ele leu as conversas no WhatsApp e as fotos. Então, de alguma Só que eu tinha forma, ele Só que eu começou... tinha apagado as fotos e apagado a conversa com a minha melhor amiga, que eu não sou otária, tá ligado? Mas eu não cheguei a tirar print do tanto de coisa que ele mandou, que foi foto de visualização única. Tá, eu entendo o comportamento dele se preservar, eu acho que você também entende no sentido de ser uma pessoa pública. O que a gente acho que existe um X aqui na questão que a gente está tentando entender é se de fato ele tinha um relacionamento naquele sábado, no último final de semana ainda, com a atriz Bela Campos, que eu acho que é o grande ponto, não só do que te envolve, porque você, até para ficar claro, você é solteira, né? Sim, sou solteira. Você é solteira. Então, na verdade, quem tinha um relacionamento nesse momento, aonde a gente sabe, até onde eu apurei, até conversei com algumas pessoas próximas da atriz Bela Campos, elas me garantiram que não era de conhecimento do círculo de amigos o fim do relacionamento. Mas, às vezes, tem casal que termina e prefere dar um tempo antes de comunicar às pessoas. Então, vamos aguardar o posicionamento, porque até agora a Bela Campos e nem o MC Cabelinho se pronunciaram. Mas, voltando ao fato, algumas imagens do hotel circularam, assim, imagens da parte interna mesmo do quarto do hotel, dessa suíte em que você teria se encontrado com o MC Cabelinho. São imagens que são facilmente localizadas na internet. O que deu a entender é que você, de alguma forma, teria utilizado dessas imagens da internet para provocar uma situação de alarde, ou até ganhar biscoitos, se aproveitar da história. Eu queria entender de onde vêm essas imagens, já que então ele pediu para você apagar fotos e, enfim, deixar sob a posse dele o aparelho celular. Exatamente. Eu não tirei foto nenhuma no quarto. Nenhuma. Aquela foto que tá no quarto que o povo tá circulando, claramente é uma foto que dá pra ver que é de dia. Eu estava lá 2h30 da manhã, então dá pra ver o sol refletindo na cortina. É uma foto que a Subcelebrities pegou para usar como modelo da minha localização no Uber, que eu estava no hotel, e ela falou, realmente é esse hotel. Pegou a foto no site e falou, e comparou com a foto que ele tinha postado. E isso tá de todo tamanho lá no Instagram da Subcelebrities. Não fui eu que mandei foto. Eu não tirei foto em quarto. Não tirei. Todos os vídeos que eu gravei depois que eu saí, foi para mandar para as minhas amigas. E até para explicar em relação ao trabalho do perfil Subcelebrities, que deu em primeira mão, inclusive, essa notícia, acho que é de se reconhecer esse grande furo. O ponto é que eles talvez também, na boa intenção de explicar qual era o conceito do lugar em que tudo aconteceu, eles foram, provavelmente, pelo que você está me narrando aqui então, até o site do hotel, pegaram imagens só para ilustrar a notícia. Mas em nenhum momento eles falaram que você tinha enviado essas imagens, certo? Eu não enviei, tanto é que a foto que aparece o meu tênis na recepção, essa foto sim eu tirei. Eu estava esperando o Uber, tirei a foto e mandei para as minhas amigas. Falei, velho, tô voltando para casa agora. Tinha uma amiga minha só acordada e ela falou, velho, me liga, vou ficar falando com você. Essa foi a única foto que eu tirei. E aquele vídeo, saindo do hotel, debochando, porque eu sou assim. Você sobe no quarto, vocês chegam a conversar ou já se beijam? Como Não, ali dentro a diferença? a gente chegou a conversar sobre tudo. Ele perguntou como é que estava a minha vida, perguntou se eu já tinha formado. Eu falei que não, que eu formo no final do ano. Perguntou o que eu estava fazendo. Mais uma vez tocou no assunto de eu estar trabalhando com eventos. E eu falei com eles
que sim, estou trabalhando. E aí eu toquei no assunto e falei, você sabe o que aconteceu em março? Tá ligado? Porque eu não tinha tido a oportunidade de falar com ele ainda. Então eu queria falar sobre isso. E aí ele falou, depois a gente fala sobre isso, não sei o quê. E aí já pegou e começou o negócio. E ele arrebentou meu colar do galo também. Queria deixar isso bem claro aqui. Por que que ele arrebentou? Foi na hora... Tá aí uma coisa que eu queria saber. Na hora do... Ele foi lá e falou assim, tira essa merda. E arrancou do meu pescoço. E eu fiquei puta. Eu fiquei muito puta. Eu falei, vai tomar no seu cu. E ele falou, não fala assim comigo. E aí eu falei, quê? Eu quê? Peguei meu colar. Cadê meu colar, mãe? Inventado. Aqui, ó. Meu colar do galo. Não tiro isso do pescoço. E ele arrebentou. E aí ele virou pra mim e falou que a corrente aqui é arrebentada. E ele falou comigo assim, amanhã você compra outro. Aí eu falei, vou comprar outro, né? Deve ser que eu sou rica pra comprar um outro colar disso aqui. Isso aqui custou R$ 300. Deve ser que eu tenho R$ 300 fácil, assim, pra comprar outro colar que se arrebentou por nada. Bom, o que você E, está me enfim, dizendo, foi grosso. você tá me dizendo é que, de fato, vocês chegaram, então, nesse encontro, além de trocar beijos, vocês mantiveram relação sexual. Sim. E você chega ali por volta de 2h da manhã, e você sai que horas do hotel? Você fica até Eu quando? fiquei 1 hora. Eu fiquei 1 hora lá, cara. Não foi mais do que isso. Foi literalmente o que tá no print do Uber ali. Que eu cheguei e o Uber ainda demorou um pouco para solicitar. Foi uns 5 minutos que eu fiquei esperando na recepção. E isso é muito fácil. Eu acho engraçado a galera ficar falando coisa de quarto e não sei o quê. Gente, um jornalista de verdade, ele pode muito bem ir lá no hotel, falar com o recepcionista me conhece, ele vai falar assim, ela esteve aqui, eles tiraram xerox da minha carteira de motorista. Eu falei com ele o número do quarto e ele liberou para mim, porque você não pode simplesmente chegar no hotel, apertar o botãozinho e ir lá para o número que você quer. Você tem que ter um cartão e eu não tinha esse cartão. Quem liberou foi o recepcionista. Perfeito. Você, então, chegou a apresentar sua documentação ao hotel, mas acredito que para o hotel apresentar qualquer documentação, se é estudante de direito, talvez consiga falar até melhor do que eu, teria que envolver até um processo, um pedido judicial para que entrasse numa... Querendo ou não, tem a confidencialidade ali, a privacidade dos clientes, né? De quem está ali dentro do hotel, né? Sim, câmera de segurança, etc. Mas sim, eles tiraram xerox da minha carteira de motorista, porque você não pode sair entrando assim em hotel e não se identificar, não falar quem você é, quarto, nada, entendeu? Eles não deixam. Pelo menos aqui em Belo Horizonte é assim que funciona, você não pode fazer isso. Eu até conversei com algumas pessoas, pessoas próximas de pessoas do hotel, que na verdade essa informação com o vazamento, né, com a repercussão que deu, algumas pessoas falaram que sim, pessoas ali do hotel confirmam que você esteve por lá. O fato é, o que ninguém sabe o que aconteceu é ali dentro daquele quarto, é o que de fato o que vocês mantiveram, mas o que você está relatando aqui pra gente é que houve de fato uma intimidade a mais, não foi só apenas um encontro, uma conversa, teve beijo, relação sexual, e não foi a primeira vez que vocês mantiveram esse tipo de relação, né? Já tinha acontecido no passado. Já. Exatamente. Ele perguntou, inclusive, ele perguntou pra mim se eu estava namorando. E já que é pra falar, eu vou falar mesmo. Ele perguntou se eu estava namorando, eu falei que não, que eu não estava namorando, e ele pegou e falou que se um dia eu namorasse, ele ia fazer questão de quando eu estivesse namorando me chamar pra gente de novo, só pra fazer o meu namorado de corno. Ele falou Mas isso. ali eu tenho duas perguntas. Pergunta número 1, você acha que ele estava sob efeito de álcool, estava Não, talvez um pouco bêbado? não. Ele é uma pessoa toda, tipo assim, eu acho que a partir do momento que a pessoa fica famosa, é obviamente que ela vai mudar. Pode ser que ela não mude com os amigos, pode ser que não mude com a família, mas ele vai mudar com as mulheres que ele se envolve. Você não vai sair confiando em todo mundo. E aí foi isso. Uma outra curiosidade, algumas pessoas me relataram que, vez ou outra,
alguns grupos de meninas que já ficaram com ele, que já tiveram algum tipo de envolvimento, só de ficar mesmo, nem de ter relacionamento. Algumas faziam piadinhas falando que a Bela não sabia de nada, que ela era chifruda, etc. Você já tinha escutado esse tipo de brincadeira das pessoas falarem dessa infidelidade escondida do MC Cabelinho alguma outra vez? Não, porque desde que ele começou a namorar a Bela Campos, toda vez que ele vinha pra cá, eu não ficava sabendo de nada. Ele não encontrava com ninguém, ele não via ninguém. Então, pra mim, ele era fiel, entendeu? Por isso que eu acredito, no fundo do meu coração, que ele não mentiu pra mim, que realmente eles terminaram e só não divulgaram por causa de contrato, por causa de, enfim, eles são o casal mais chipado da internet. Todo Ali, mundo quando defende ele. quando você vai pro hotel, você já tem ciência do fim do relacionamento ou você só tem Não, essa noção, essa informação já lá no hotel? não. Mas eu imaginava. Eu imaginava porque eu conheço e eu falei, véi, se ele tá me chamando, ele podia chamar qualquer outra pessoa de Belo Horizonte. Também não tô falando que eu sou a única, tá? Eu não duvido que tenha outra menina que foi pra lá e que tenha feito a mesma coisa. Não duvido. Eu não boto minha mão no fogo por ele, tá ligado? O que E você falaria, Duda, para as pessoas? Muitas pessoas chipam o casal, torcem para que eles fiquem juntos, mas ao mesmo tempo, do lado de cá, como jornalista, eu gostaria de entender o seu papel como mulher, porque muitas vezes as pessoas também, e eu não tenho nem lugar para isso, porque como homem eu sei que a sociedade muitas vezes é extremamente machista e tende a culpar a outra pessoa. No caso, uma mulher é sempre mais fácil e vítima desse tipo de acusação. Muitas pessoas acreditam que seja até uma fique da sua cabeça, uma criação para ganhar seguidores. Você acabou crescendo, ganhando seguidores nas redes sociais. O que você falaria para essas pessoas que não acreditam na sua história e te colocam nesse papel como mulher? Eu quero muito entender agora o lado humano da coisa. uhum. Sendo 100% sincera que quando eu fui lá, eu achei que eu nem ia subir. Eu achei que, tipo, ele me mandou onde ele tava. Ele me falou o número do quarto, sim. Mas eu achei que eu ia chegar lá e ele, tipo, ia me ignorar e ia ser literalmente, fiz ela sair de casa à toa. Sim. Pela forma que era eu e ele. Entendeu? E quando eu falei relação, gente, nunca tive uma relação com ele. Mas a partir do momento que você conversa com uma pessoa, é um tipo de relacionamento. Não é um relacionamento, tô namorando ele. Não é isso. Então, quando eu fui, eu realmente achei que isso ia acontecer. Tanto é que eu liguei pra minha melhor amiga, eu fiquei no telefone com ela. Até a hora que eu cheguei na porta do hotel, eu tava muito nervosa, porque eu não sabia o que ia acontecer. E quando eu cheguei, né, antes de qualquer coisa, ele falou que estava terminado com ela. E Tá. aí Ô, Duda, eu agora, gente, a questão é, todo mundo sempre cai pro lado da mulher. E eu não sou a primeira e não vou ser a última. Eu acho que as pessoas têm que parar com o idealismo de casal perfeito da internet e entender que, como qualquer outro relacionamento, esse também pode ter chegado ao fim. Porque, como eu falei mais uma vez e afirmo, eu acredito sim que eles terminaram. Eu não acho que eles estão juntos. E ainda tem muita coisa que aconteceu nesse dia que eu nem falei aqui. tá. Entendeu? Tem Só para muito mais coisa. desse mesmo dia do encontro de sábado? Sim, dele marcando para encontrar outra pessoa no dia seguinte, só que no Rio de Janeiro. É isso que eu queria entender. Depois desse encontro, quando você sai do hotel, ele te manda mensagem, vocês ainda se falam Não, ou não? Depois vocês não têm mais nenhuma troca de não. mensagem. Meu Tá. direct ele tá zerado porque ele apagou. E aí ele vai para o Rio de Janeiro e conversa com uma outra moça. Então, quando eu tava lá no quarto, ele ligou para uma outra menina, eu não sei quem é. Na sua Eu frente? acredito que seja na minha frente, mas eu só escutei a voz, eu não vi a cara porque ele não deixou. E aí ele falou com a menina, falou, onde é que você tá? Não sei o quê. Aí a menina falou, eu tô aqui no camarim, vou entrar pra fazer show agora. E eu fiquei tipo, mas enfim, relevei. Aí ele falou, então amanhã tá marcado na minha casa, né? Amanhã, no caso, ontem, quando ele voltasse pro Rio. Aí ela falou, tá. Aí ele virou e falou assim, vai sozinha, não leva nenhuma amiga. Aí ela riu, não sei o quê. E foi isso. Aí eu tive certeza mesmo que tá terminado, né? Porque a Bela vivia na casa dele, postava produto de skincare na pia do banheiro, que tinha as coisas dela, as coisas dele.
como é que ele tá chamando mulher para ir para casa dele? Sim. Não tem sentido isso na minha cabeça. Ali você entendeu que, então, essa cantora, a gente está falando provavelmente de uma cantora, deve ser alguém Ou uma famosa. DJ. Uma DJ. Alguém que tava num camarim. trabalha com show. Uhum. Perfeito. Então pode ser que, além de você, existam outras meninas que se relacionaram com ele nos últimos dias, após esse suposto término do relacionamento com a Bela Campos. E por que você acha que, de fato, o Cabelinho ainda não se manifestou, não falou nada? Quando você avalia essa situação e fala, ele não falou nada, por que ele não falou nada ainda? Como fã, eu acho que ele não falou nada ainda, porque ele deve ter contrato. Ele acabou de fazer uma publicidade com a Cheetos, que teve o meme dele que fizeram na cabeça dele careca. Ele se aproveitou disso e fez uma campanha publicitária, ele e ela junto. Tipo, isso foi agora. E eu acho que deve ter outras campanhas dos dois juntos, querendo ou não. Os dois estavam na novela junto. Todo mundo queria que galera... Eu não vi a novela toda, mas acho que eles terminaram juntos a novela. Terminou? Eles terminaram juntos a novela, os personagens, né? Os fãs pediram para o Globo para mudar o roteiro para eles terminarem juntos, né? O Hugo e a Jennifer. Então é uma coisa assim, é muita gente. É muita gente torcendo. E, obviamente, eles não querem enxergar a verdade e nem vão. E não cabe a mim ficar aqui, gente, aconteceu isso e tal. Porque eu não tô mentindo, eu não vou ganhar nada com isso. Eu só tô me prejudicando, não pude nem ir na faculdade hoje. E tô aqui, trancada dentro de casa. Quero ir pra academia também, não posso, com medo de levar um soco no meio da cara, na rua. Eu só quero entender um outro detalhe também. Quando você soube desse convite, né? Você teve acesso ali, beleza, vem aqui, te mando a localização e você vai. Você tem conhecimento do tamanho e projeção do casal. Você tem conhecimento que é um casal do momento, enfim, de alguma forma ele poderia sim ter terminado. Mas em algum momento você vislumbrou a possibilidade de se tornar algo público? O que está acontecendo agora foi algo que na hora que você foi para lá, você pensou, será que isso pode ser uma oportunidade de eu ganhar visibilidade, ganhar seguidores, me tornar influencer? Se eu quisesse visibilidade e seguidor, eu tinha feito isso há muito tempo atrás. Na minha primeira briga com ele, que envolveu outro famoso, que rodou meu nome no Rio de Janeiro entre os cantores, enfim, que todo mundo tava sabendo, aquela ali, não sei o que tava com cabelinho e fulano foi lá e pegou também. Então eu poderia ter exposto a situação de outra forma há muito mais tempo, há 4 anos atrás, e eu não fiz isso. Então, para quê? Eu fui lá realmente sem esperança de acontecer nada. Na verdade, acreditando que eu ia ser sacaneada. Eu não achei que eu ia ver ele. Eu achei que eu ia ficar lá embaixo na recepção, sentadinha, esperando. E é isso. Eu também não imaginei a dimensão que isso tudo ia tomar. Como você acha que vazou essa informação? Que tá uma coisa fora do normal. Como você Cara, acha? eu não faço a mínima ideia. Eu já tinha ido naquele hotel outra vez. E não vazou nada. Mas para encontrar com alguma pessoa famosa ou com ele? Com quem? Com outra pessoa famosa. E não vazou nada. Então, tipo... Não Entendi. sei. Então você já tinha ido encontrar com uma outra pessoa famosa naquele mesmo hotel e essa informação não vazou. Não. E nem vai vazar da minha parte. Tô de boa. Mas no caso, só para eu entender, essa pessoa seria aquela pessoa que lá atrás o Cabelinho achou ruim de você ter se relacionado? Não. É outra pessoa. Então, o que você está me dizendo é que de alguma forma você tem algumas pessoas famosas com que você já se relacionou. Ele não é o primeiro, nem o segundo. Você tem, de alguma forma, algumas pessoas que são famosas que já ficaram com você. Sim. E que você também... Se tirar agora, oh meu Deus. Tá o quê? Se tirar Alves agora no BBB falando, eu já fiquei com fulano, eu já fiquei com ciclano. Não, mas sim, eu já fiquei com várias pessoas, sim. Pessoas que na sua avaliação, e aí eu queria que você usasse seu termômetro baseado em rede social e até a visibilidade, são pessoas tão famosas quanto ou menos famosas que ele? Menos famosas que ele? Cara, ele tá muito famoso agora, né? Mas já DJ, MC, youtuber, jogador de joguinhos online, tudo. Vários, jogador de futebol.
enfim. Mas o cabelinho era especial para você nesse sentido, num lugar afetivo, ou ele era como esses outros todos famosos que você já se relacionou? Não, sempre foi especial. Sempre, sempre, sempre. Por uma questão de fã ou por uma questão de química? De fã. Depois de 2020, quando ele começou a namorar, de fã. E depois do que aconteceu em março, de nenhum dos dois. Eu tava muito triste com tudo que aconteceu, mas ao mesmo tempo eu não deixei de ser fã. Não tirei nada dele do meu quarto. Ah, mas havia química entre vocês? Era uma coisa que, de alguma forma, justificaria esses encontros? Porque não foi a primeira vez. Era algo que ele relatava ou era ali um sexo comum, uma relação sexual como qualquer outra? Eu digo no sentido de química, de ser diferente para você, tá? Do seu ponto de vista. Da época de 2018 e 2019, sim. Porque a gente conversava o dia inteiro no WhatsApp, eu tava na aula, eu tava na escola na época, eu tinha aula de manhã e de tarde, ele me ligava todo santo dia na hora do almoço pra gente ficar conversando. Então, durante aquele período, sim, mas de 2020 pra frente, não. Literalmente, eu era eu e ele, não tinha mais nada. Por isso que eu fiquei surpresa quando ele me chamou. Ele se envolveu num relato de um outro relacionamento antes da Bela Campos, que a moça envolvida em questão, ela falava sobre uma mágoa da forma com que ele conduziu o término. Já acompanhou essa história? Qual que é a sua leitura agora, vivendo de alguma forma algo que pode ser similar, porque você também está envolvida numa situação que não está claro se ele está solteiro ou não, né? Oficialmente não, porque isso não foi comunicado aos fãs e à imprensa. Como que você lê esse comportamento do passado frente ao que está acontecendo agora? Você disse sobre a Poliana Mota, que estava com ele Isso, antes? exato, exato. Cara, se fosse eu no lugar dela, eu ia ficar muito chateada, porque pelo que eu sei, né, da história, eles estavam juntos há mais de 6 meses, não era uma coisa exclusiva, mas eles estavam sim se encontrando. Ela é do Rio de Janeiro, então obviamente é mais fácil. E aí ele viajou para Lisboa, voltou de Lisboa e pediu a Bela Campos em namoro, e ela ficou tipo, de onde que eu tomei isso? Na época foi uma coisa assim que eu comentei muito com as minhas amigas. Eu falei, tipo, pensando, mano, que bizarro. Se eu fosse essa menina, eu ia estar, puta, muito chateada. Duda, eu preciso jornalisticamente, e te agradeço imensamente pelo carinho da conversa. Acho que o meu papel aqui, enfim, é conversar com você com a maior transparência possível e também te dar a oportunidade das pessoas conhecerem a sua história, conhecerem a sua versão em cima de fatos. Eu sei que muitas pessoas vão compreender, outras pessoas vão questionar, e eu acho que o lugar de exposição, como eu te falei antes, ele permite, infelizmente ou felizmente, esse tipo de situação. Meu papel aqui é entender nos detalhes, como jornalista, o que está por trás desse envolvimento que aconteceu no último final de semana. Você disse de presença naquele hotel, né? Você esteve no sábado em outros momentos e de relacionamento com outros famosos. Essas relações eram relações em que você tinha por uma questão afetiva ou como trabalho? Não, porque eu queria. Você Porque nunca eu, cobrou por isso. Aliás, sua relação com os não, famosos e com esses outros envolvidos em momentos diferentes sempre foi por uma questão afetiva. Você nunca cobrou para se envolver com esses homens. sempre foi, nunca cobrei. E os contatos eram por Instagram ou WhatsApp. A maioria é Instagram. Respondia story e a pessoa falava, vem cá e tal, e eu ia. Em algum momento você pensou em mandar mensagem para o MC Cabelinho após essa polêmica? Você acha que existe a possibilidade disso acontecer, de vocês voltarem a se falar para, enfim, chegar num denominador comum, ou não existe essa possibilidade por agora? Não, eu acho que não existe essa possibilidade. Provavelmente ele deve estar montando uma estratégia para poder ver o que ele e a Bela Campos vão fazer. E eu mandar mensagem para ele não tem sentido nenhum. Ele deve estar com muita raiva. E já teve gente da equipe dele que me mandou direct me xingando, então Da equipe eu não dele, tenho segurança dele. uma pessoa que talvez tenha presenciado, então, ali sua presença no hotel. Segurança É, provavelmente... que sabia, né? Porque ninguém da equipe dele me viu, não. Não que eu saiba.
entendeu? Entrando e saindo. Tá? As portas do corredor tava tudo fechado. Então, você não falou com ninguém mais da equipe dele, apenas com ele. Não, mas a equipe dele me conhece. Então, Tá. Duda, a gente está chegando ao fim do papo e o mais importante que eu queria é que você pudesse falar, usar esse espaço, que eu acredito que vários veículos, quero agradecer a todos os colegas jornalistas, as páginas de fofoca que estão acompanhando aqui nossa live, todos os fãs, todas as pessoas que estão aqui ao vivo com a gente, obrigado por acompanhar, obrigado também por, de alguma forma, compreender que o nosso papel aqui, meu em especial, é dialogar. Estou aberto para o MC Cabelinho e para a Bela Campos, eu acho que em especial até mais para o MC Cabelinho poder se posicionar e falar a versão dele em relação a esse caso, se ele vai negar ou confirmar, porque de fato é que a assessoria até o momento não quis se posicionar. O que eu quero saber de você é o que você gostaria de dizer, o que você gostaria de falar para essas pessoas que estão te atacando. Você me disse que vem recebendo uma série de mensagens, ameaças, então acho que é o momento certo de você falar para essas pessoas, deixar a sua mensagem para quem, de alguma forma, está te julgando e dizendo que, obviamente, como eu já havia falado, que isso é uma criação da sua cabeça, que isso é uma fic, que é algo que você está criando para ganhar vantagem nas redes sociais. eu queria falar para todo mundo que, gente, não tem por que eu ter inventado isso. Todo o hate que eu tô levando, todos os comentários, seja falando que eu sou mentirosa, seja falando da minha aparência, isso machuca muito, muito, mas não é uma coisa que me assusta, somente machuca. O que me assusta mesmo são as ameaças. Hoje mesmo eu acordei com uma pessoa me ligando, falando que ia foder minha vida, que ia me pegar, que ia não sei o quê. Então, assim, é uma coisa que vai muito além de um xingamento na internet, entendeu? Eu só quero que realmente a galera esqueça essa história. Se vai acreditar ou não, não é problema meu mais, mas eu sei da minha verdade, eu sei que eu não tô mentindo. O Vitor sabe também que não é mentira, a equipe dele inteira sabe que não é mentira. Todo mundo que convive com ele e faz show com ele sabe que não é mentira. Então, eu realmente só estou aguardando para ver o que ele vai falar, porque ele não tem como provar que não é que é mentira, tá ligado? Não tem. E se quiser, a gente entra com um processo judicial para conseguir as imagens das câmeras, para pegar depoimento de funcionário e para ver que os caras tiraram um xerox da minha carteira de motorista e que eu estava no quarto que ele estava. O que você está explicando aqui para a gente é que você vai conseguir, de alguma forma, se isso evoluir para um possível processo judicial, você vai ter como provar o que você está dizendo. É isso. Sim, porque eu não vou me prejudicar por causa disso. Eu não, igual eu falei antes, eu já não fui na faculdade hoje. A minha prioridade é terminar o meu curso. Eu formo esse ano. Eu não pude ir na faculdade, não vou poder ir na academia agora de tarde, porque eu tô com medo, entendeu? Se fosse só xingamentozinho na internet, beleza, suave, fica me xingando aí. Mas não é, o negócio tá uma parada séria, já tá ameaça. Então é muito maior. E a galera Eu acho. não tem noção do tanto que ficar alimentando isso pode acabar com a vida de uma pessoa. Sim. Não, e é crime, E né? é Isso não pode, crime. qualquer ameaça já é crime, então as pessoas vão acabar respondendo por isso, independente, e é o que a gente está fazendo aqui é, de fato, trazer a versão dessa história, mas esse tipo de ameaça, de forma alguma, pode ser, pode ser algo aceitável na nossa sociedade. As pessoas às vezes acham que estão por trás de um celular ou de um computador e que podem fazer esse tipo de ataque. Quero agradecer a página Gossip do Dia que está acompanhando a gente, a página Diferentona, que segue a Cami, todos os colegas que trabalham também com jornalismo de celebridades, que cobrem fofoca, que estão aqui acompanhando, aos subcelebres também que trouxe o fato aí e essa repercussão, e aos demais colegas que estão aqui assistindo, porque de fato eu acho que é uma oportunidade e peço até a vocês para que de alguma forma a gente possa trazer, né, com clareza essa versão que a Duda gentilmente aceitou contar e falar aqui ao vivo. Ô, Duda, muito obrigado pela conversa. Enfim, eu quero que você fique, de alguma forma, bem em paz Tô com tentando. as informações que você tem. Eu acredito que é um momento muito difícil, mas eu quero que você entenda que, e eu conversei isso contigo, para os fãs, para as pessoas que amam o Cabelinho, que amam a Bela Campos, que amam o casal, é algo que dói, é algo muito que machuca. Então, acaba sendo
até um pouco de reação numa situação como essa. Aqui, o meu papel é te entrevistar, estou aberto para conversar com ele também, e a gente, eu acho que o que eu jornalisticamente posso dizer é que a gente tem a sua versão dos fatos, mas, sobretudo, as pessoas precisam respeitar algo que você está contando. Sobre a veracidade disso, eu acho que foi o que você disse. Se caso evoluir, eu acho que talvez não chegue nesse ponto. Você, enfim, vai procurar as medidas para se resguardar em relação ao caso, né? As medidas cabíveis. E eu espero de verdade que ele se pronuncie, que ele fale alguma coisa, porque tu tem cabimento também deixar o negócio chegar do jeito que chegou. Se ficar do nível que tá ontem, que eu acordei e tá até pior, como é que vai estar amanhã, daqui uma semana? Isso não é bom para ele, tá Sim. ligado? Na minha vida não vai mudar nada, eu vou continuar fazendo meu curso, vou continuar aqui de boaça. Para mim não vai mudar em nada, mas para ele, então, eu acho melhor ele falar alguma coisa, né? Mas aí já não cabe a mim. Tá certo. Duda, muito obrigado. Quero agradecer e mandar um abraço para o Vinícius Rangel, TV, que é um colega também de profissão. Enfim, a todos os fãs, as pessoas que acompanharam aqui, as pessoas que estão seguindo a Duda e dando apoio a ela, as pessoas que são fãs do casal. E vamos aguardar, eu acredito que nas próximas horas a equipe de assessoria do MC Cabelinho vai acabar se manifestando, se posicionando em relação a essa história. Obrigado, Duda. Até mais. Obrigado para todo mundo que acompanhou a live. Tchau, Até mais. gente. Tchau, tchau. Obrigada.